jurídica por escrito ao prefeito municipal no prazo de 15 dias. Parágrafo único. O prefeito decidirá fundamentalmente pela manutenção ou não do tombamento. Artigo 24. Em caso de manutenção, será a resolução homologada pelo prefeito por meio de decreto e levada para inscrição no respectivo livro do tombo. Artigo 25. Em não havendo impugnação, a resolução do Conselho será homologada pelo prefeito por meio de decreto e levada para inscrição no respectivo livro do tombo. Artigo 26. A resolução de tombamento ou não do bem analisado pelo Conselho exige a presença mínima de 2/3 dos seus membros para efetivar-se, sendo as suas deliberações tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente, além do seu, o voto de qualidade. Artigo 27. O Conselho providenciará, no caso de tombamento do bem imóvel, o assentamento da respectiva resolução no registro de imóveis. No caso do bem imóvel, o assentamento será realizado no registro de títulos e documentos. Título 5. Do relacionamento entre o Conselho Municipal e os órgãos técnicos de apoio. Artigo 28. Os órgãos técnicos de apoio ao Conselho são a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através da Divisão Municipal de Patrimônio Histórico, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e o Departamento do Meio Ambiente e Agricultura, aos quais caberá 1. Fornecer subsídios técnicos necessários ao Conselho. 2. Realizar e incentivar a capacitação e o aprimoramento técnico de seus funcionários e dos conselheiros. 3. Viabilizar as decisões tomadas pelo Conselho. 4. Encaminhar à deliberação do Conselho proposições e estudos atinentes à questão da preservação dos bens protegidos por esta lei. 5. Instruir tecnicamente os processos de tombamento. 6. Planejar e efetuar as medidas previstas nos itens 8 e 14 do artigo 2º desta lei, ouvido quando necessário o Conselho. 7. Divulgar as decisões, projetos e trabalhos desenvolvidos pelo Conselho. 8. Promover estratégias de acompanhamento, fiscalização de preservação e uso dos bens tombados. 9. Propor ao Conselho a aplicação de sanções previstas em lei. 10. Outras atribuições que a lei lhes conferir. Parágrafo único. O corpo técnico de apoio será coordenado por um dos profissionais que o compõem. Artigo 29. Quando houver comprovada necessidade, em casos excepcionais, o Conselho poderá solicitar a contratação de consultoria para instruir tecnicamente os processos de tombamento, obedecidas todas as formalidades legais. Parágrafo único. Somente será permitida a contratação de consultoria descrita no caput após o Conselho, comprovadamente, haver solicitado os serviços dos órgãos estaduais de preservação do patrimônio e estes não apresentarem resposta positiva no prazo de 90 dias. Artigo 30. Caberá à Secretaria Municipal de Educação e Cultura disponibilizar a infraestrutura necessária ao funcionamento do Conselho, incluindo espaço físico e recursos operacionais. Título 6. Dos efeitos do tombamento. Artigo 31. Em nenhuma circunstância, o bem tombado poderá ser destruído, demolido, mutilado, modificado ou descaracterizado. Artigo 32. O bem tombado somente poderá ser reparado, pintado, restaurado ou por qualquer forma alterado após prévia autorização do Conselho. Parágrafo 1º. Para expedir a autorização, o Conselho, se entender necessário, solicitará ao corpo técnico de apoio avaliar as propostas de intervenção, conservação, adaptação ou restauração que envolvam os bens tombados e executar pareceres para subsidiar suas discussões e decisões e, ainda, prestar orientações e esclarecimentos aos conselheiros interessados. Parágrafo 2º. Caso autorizada qualquer das situações mencionadas no caput, os órgãos técnicos deverão proceder ao necessário acompanhamento da execução do trabalho. Parágrafo 3º. A Secretaria Municipal de Planejamento e Obras deverá, antes, durante e após as obras, vistoriar o bem imóvel tombado, indicando, se julgar necessário, os serviços e obras que devam ser executados ou desfeitos. Artigo 33. Toda intervenção em bem imóvel tombado deverá observar, além desta lei, as normas previstas na legislação federal, estadual e municipal atinente ao tema. Artigo 34. O bem tombado somente poderá sair do município
para efeito de intercâmbio cultural e, mesmo nessa hipótese, por prazo reduzido, mediante autorização do secretário municipal de Educação e Cultura, com anuência do Conselho, solicitada por escrito e com pelo menos 30 dias de antecedência, mediante requerimento protocolado no Departamento de Cultura, firmado pelo responsável pelo item. Parágrafo 1º. Concedida a autorização, expedir-se-á uma guia de trânsito que deverá acompanhar o bem, devendo o documento ser apresentado ao Conselho no prazo de até 3 dias úteis, após a data prevista para seu retorno ao território nacional. Parágrafo 2º. Após o retorno do bem, deverá o competente órgão técnico de apoio vistoriá-lo para constatar sua integridade. Artigo 35. Quando o deslocamento ocorrer dentro do território municipal, o Conselho deverá ser avisado com antecedência de pelo menos 10 dias para opinar sobre a localização proposta para o bem. Artigo 36. Na hipótese de extravio ou furto do bem tombado, seu proprietário ou responsável deverá dar conhecimento do fato ao Conselho no prazo de 48 horas a contar do conhecimento do fato. Artigo 37. Todos os imóveis tombados receberão uma plaqueta com dizeres específicos referentes à categoria do bem, número e data do decreto de tombamento e nome do Conselho. Parágrafo 1º. Em caso do bem imóvel, deverá constar da plaqueta a data de sua construção, se conhecida. Parágrafo 2º. Em se tratando de bem imóvel, deverá constar da plaqueta, se conhecido, o nome de seu autor. Artigo 38. As secretarias municipais e os demais órgãos da administração pública, direta ou indireta, com competência para a concessão de licenças, alvarás e outras autorizações para construção, reforma ou utilização de prédios, desmembramento de terrenos, poda ou derrubada de espécimes vegetais, alterações quantitativas ou qualitativas do solo, em qualquer um de seus acidentes, caça e pesca em áreas de propriedade pública ou privada, deverão consultar previamente o Conselho, antes de qualquer deliberação, em se tratando de bens tombados, respeitando as respectivas áreas envoltórias. Parágrafo único. Os órgãos de fiscalização do município deverão incluir entre suas atribuições, no que couber e de acordo com os instrumentos normativos adequados, os encargos de registrar as infrações à presente lei e comunicá-las ao Conselho para os devidos efeitos legais. Artigo 39. A alienabilidade dos bens tombados submete-se às restrições especificadas pela legislação vigente. Parágrafo único. Os bens públicos tombados são inalienáveis, ressalvada a possibilidade de sua transferência entre União, Estado e município. Artigo 40. Na hipótese de alienação de bens tombados, pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, a União, o Estado e o município terão direito de preferência para sua aquisição, em igualdade de condições econômicas e com os demais interessados. Parágrafo único. O direito de preferência deverá ser exercitado de acordo com as normas previstas pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Título 7. Das penalidades. Artigo 41. Todo aquele que, por meio de ação ou omissão, causar dano ao bem tombado, responderá pelos custos de sua reparação ou por perdas e danos, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Parágrafo único. O Conselho comunicará de imediato ao Ministério Público toda ocorrência de dano ao patrimônio protegido por esta lei e à autoridade policial, a ocorrência de infração nos artigos 165 e 166 do Código Penal. Artigo 42. As sanções e penalidades constantes desse capítulo são aplicáveis com base na responsabilidade objetiva do proprietário do bem tombado, em caso da ocorrência de fato que viole qualquer dispositivo desta lei, não se excluindo o direito do município ao ressarcimento de perdas e danos eventualmente apurados. Parágrafo único. As causas excludentes de responsabilidade, devidamente comprovadas, eximem o proprietário do bem tombado de responder pelos danos ao patrimônio protegido por esta lei. Artigo 43. O descumprimento das obrigações previstas nesta lei, em se tratando do bem imóvel tombado,
sujeitará o proprietário às seguintes sanções conforme a natureza da infração. 1. Destruição, demolição ou mutilação do bem tombado. Multa no valor correspondente a no mínimo 10% e no máximo 30% do valor venal do imóvel, além do embargo da obra. 2. Reforma, reparação, pintura, restauração ou alteração de qualquer forma, sem prévia autorização, multa no valor correspondente a no mínimo 5% e no máximo 10% do valor do imóvel. 3. Inobservância das normas estabelecidas para os bens da área do entorno, multa no valor correspondente a no mínimo 30% e no máximo 50% do valor venal do imóvel. 4. Falta de comunicação ao Conselho nas hipóteses de destruição, demolição, mutilação, reforma e alteração não autorizadas do bem tombado, multa no valor correspondente a no mínimo 10% e no máximo 30% do valor venal do imóvel. Artigo 44. No caso do bem imóvel, o descumprimento das obrigações desta lei sujeitará o responsável à aplicação das seguintes sanções. 1. Destruição ou mutilação do bem tombado. Multa no valor correspondente a, no mínimo, 1.000 UFMs e, no máximo, 5.000 UFMs. Gostaria de agradecer aqui a presença do senhor Elvio, diretor financeiro da PAI, também proprietário da Solda Topo, do nosso secretário José Zunkler e todos que acompanham essa sessão. 2. Restauração sem prévia autorização, multa no valor correspondente a no mínimo 500 UFMs e no máximo 1.000 UFMs. 3. Saída do bem do território do município sem autorização, multa no valor correspondente a no mínimo 10 UFMs e no máximo 100 UFMs. 4. Falta de comunicação ao Conselho nas hipóteses de furto, roubo ou extravio do bem tombado, multa no valor correspondente a no mínimo 100 UFMs e no máximo 500 UFMs. Artigo 45. A aplicação da multa ao proprietário não o desobriga da conservação e ou da restauração do bem tombado às suas expensas, em conformidade com as diretrizes traçadas pelos órgãos técnicos de apoio. Parágrafo 1º. O proprietário terá o prazo de 90 dias para dar início às obras que lhe competirem, sob pena de incidência, independentemente de notificação, da multa diária de 100 UFMs até o início das obras, se bem móvel, e de 50 UFMs até o início das obras, se bem móvel. Parágrafo 2º. Na inércia injustificada do proprietário do bem ou justificada e não acatada pelo Conselho, em até 90 dias a contar do término do prazo assinalado no parágrafo anterior, o Conselho recomendará as providências que entender cabíveis. Parágrafo 3º. A ação prevista no parágrafo anterior não exclui a continuidade da aplicação da multa diária que, contudo, não poderá exceder o limite de 1 ano. Artigo 46. O proprietário da coisa tombada, que comprovadamente não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação por ela requeridas, deverá levar ao Conselho a necessidade das mencionadas obras, sob a pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pelo bem. Parágrafo 1º. Recebida a comunicação e consideradas necessárias as obras, o Conselho, ouvidos os órgãos técnicos de apoio, recomendará ao município que as execute às expensas do Fundo de Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural de Mairinque, ou, se este não dispuser de recursos, às expensas do município. Parágrafo 2º. O prazo para início das obras mencionadas no caput é de 6 meses. Parágrafo 3º. A falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer seja cancelado o tombamento. Artigo 47. A cobrança da multa será feita pelas vias administrativas próprias, devendo o montante ser recolhido à Fazenda Municipal no prazo de até 30 dias do recebimento da notificação. Parágrafo 1º. A Fazenda Municipal efetuará o repasse no valor da multa ao Fundo de Proteção do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mairinque, no prazo de até 30 dias a contar do recebimento da receita.